Uh, Today, we have the honor to present our guest, the amazing visual artist and art educator, Moisés Patrício. Muito obrigada, Moisés. Patrício's art projects include, among others, his participation in collective occupations of abandoned factories, political actions of infiltrating symbolically banned elite art space, and photo performances such as his virtual exhibit, Aceita, Do You Accept It?, displayed on Instagram. In 2017, Patrício presented the performance Padê de Exu Libertador, from the poem of the same name by Abdias de Nascimento. At the Tomi Otake Institute, he took part in Osso, exposição apelo ao amplo direito de defesa de Rafael Braga. In 2020, Patrício inaugurated the Diaspora Galeria of Casa Preta Hub with the exhibit É Preciso Estar Presente and the Botão Vermelho, Red Button Project, to aid inhabitants of neighborhoods in São Paulo, rendered increasingly vulnerable by the social inequalities exacerbated by the COVID-19 pandemic. Due to its conceptual density and artistic significance, the political art of Moisés Patrício is emblematic of the art of the Afro-Brazilian generation of the first decades of this new millennium. The work of Patrício and his contemporaries represent strategies of reflecting upon and denunciation of increasing violence and discrimination. I started studying the work of Moisés Patrício when I started working at Ohio State University. And through his art, I followed the social-political transformations of Brazil of the last years. This semester, he is on the cover of the syllabus of the course that I am co-teaching with Lucia Costigan. The artivist projects of Patrício are representative of a contemporary artistic approach of bringing Black bodies to the visual sphere of contested territories, reinscribing a corporeality perceived as disruptive and challenging, and resignifying racist conventions of social interaction in Brazilian metropolitan centers. In order to give you a glimpse of some of the art of the Afro-Brazilian generation of the first decades of this new millennium, I quickly scroll through some images de outros artistas da geração do Moisés. Ayrson Heráclito, Paulo Nazaré. Sim, professora. Michele Mattiusi. Renata Felinto. Priscila Rezende. Peter de Brito. So now, in even further good company,
calling a little bit this artist that cannot be with us today, eu posso passar a palavra para o nosso convidado, Moisés Patrício. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Moisés, quando eu fiz o convite para você, eu não achei que fosse possível você se juntar a nós. A gente fica muito feliz que você está com a gente. E eu passo a palavra para você, Moisés. Be aware, all of you, that there is going to be a lag at times with the interpreting and translation. Bom, primeiro, meu sentimento para a professora Lúcia. Muito obrigado pelo convite, professora Isis. É uma alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha história, né? A gente sabe que o genocídio dos povos da floresta, a escravidão, que foi uma das grandes violências que o Brasil passou, não foram fáceis. Agora, com essa pandemia, estamos chegando aos mesmos níveis de violência, né? Estar aqui vivo, falando, compartilhando essa experiência de vida com vocês, é uma alegria, assim, porque faz parte também de uma história de resistência, de resiliência, né? E toda a minha vida e pesquisa está muito centrada e voltada para essas narrativas mesmo, né? Existe uma urgência em ouvir outras vozes, outras experiências, entender um pouco mais sobre resiliência, sobre humanidade, e todo o meu processo, minha pesquisa, voltada muito para esses registros, para a construção dessas memórias, para que a gente consiga, de muitas formas, superar esses limites, né, que vão aparecendo no nosso dia a dia. Bom, eu moro em São Paulo, tenho 34 anos, sou candomblessista, sou babalorixá, minha graduação é em pintura pela Universidade de São Paulo. Enfim, a minha pesquisa ela está voltada para apresentar para o mundo um universo que é subrepresentado na maior parte das vezes. O meu processo sempre é coletivo e colaborativo. Eu venho de uma cultura comunitária, o candomblé faz parte dessa tecnologia social que mensura a coletividade, o outro, né, as construções coletivas. Recentemente, eu finalizei agora uma residência artística em Brasília. A gente está passando um momento político muito, né, muito delicado. Eu fiquei por 40 dias na Galeria Carlos Osório, produzindo, pesquisando, entendendo mais esse polo irradiador, né? No caso do Brasil, que se eu não me engano, é o segundo país com maior índice de mortalidade, né, nessa pandemia maluca. E basicamente isso, todo o meu processo antes de começar a falar também, eu vou deixar aberto para as perguntas, quero interagir mais com vocês, ouvir também, mas basicamente eu penso todo o meu processo a partir de uma necessidade de existir, né? A minha existência sempre foi uma existência subentendida como parte da população negra do Brasil, reduzida muitas vezes ao folclórico, ao exótico, né? E todo o meu processo tem sido desconstruir esse imaginário empobrecido, né, que se tem nessa comunidade. Somos um povo que, de muitas formas, superou grandes desafios e temos muito a colaborar, né? E todo o meu processo tem sido nesse movimento, né, de apresentar para o mundo tecnologias,
ferramentas, filosofia, práticas, e de muitas formas evoca essa reumanização, que evoca esse reajuste, né, do que entendemos como sociedade ou como padrão de comportamento, padrão de vida, né? Recentemente eu realizei nessa pandemia, entendo também que é uma obra, que é um processo artístico, criativo e político, não tá desassociado, para mim tudo está muito associado, que é uma ação chamada Botão Vermelho. Botão Vermelho é uma ação da qual eu ativo toda a rede das artes visuais que eu tenho acesso, para criar uma frente de defesa à vida, né? Nasci na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Jardim Elba, que é a maior periferia da cidade de São Paulo. Consequentemente, esse bairro, com a pandemia, teve muitos problemas mesmo, não só com as mortes, mas com a fome, com a perca de mobilidade das pessoas, com a perca de emprego. E eu, quanto um artista que foi educado e criado nesse bairro, me vi compelido a promover uma ação, né? Então, no meu bairro, eu organizei, convidei 100 famílias a poder ser acompanhada por essa ação, né? Produzi uma série de trabalhos, de fotografias da série aceita, disponibilizei para os colecionadores e as pessoas interessadas, e toda essa venda toda foi revertida para compras de produtos de limpeza, produtos de proteção diverso, comida, enfim, como uma estratégia, né, de enfrentamento a essa necropolítica que aqui no Brasil vigora, né, por incrível que pareça. E não é nada novo, porque a gente foi o último país também a abolir a escravidão, e essa cultura ainda se perpetua, né? Da negligenciar a vida, de entender que vidas são menos algumas vidas são menos importantes, e eu, quanto artista, tendo esse espaço, essa voz num lugar que não foi pensado para mim existir, inclusive, eu consegui realizar durante o ano de 2020 inteiro essa ação, entregando 100 cestas básicas para 100 famílias diferentes, junto com as cestas os livros, enfim, tudo que fazer, né, para que as coisas de alguma forma se espalhassem, né, porque esses valores humanitários perpetuassem de alguma forma também, né. Sempre tive uma preocupação. Uma informação importante eu sou filho de um orixá, que é uma divindade chamada Exu. Essa divindade, ela é a mais próxima do ser humano, né? É a que defende a humanidade, é a que promove as conexões, os encontros, e todo o meu trabalho, todo o meu movimento no mundo, ele parte um pouco dessa divindade, né? No ano retrasado, eu realizei uma ação chamada Presença Negra, como a professora mencionou. Essa ação também visava furar, romper essa bolha que se estabelece, né, nesse universo das artes elitizado, onde as pessoas não conseguem ter acesso às subjetividades distintas, né? Eu, quanto artista e existindo nesse lugar, sempre tive a preocupação de ampliar esse discurso, ampliar esse universo, considerando que as artes também é um lugar de manutenção da humanidade, manutenção da subjetividade, e que de muitas formas está empobrecida, né? E que de muitas formas esse empobrecimento faz com que as pessoas, no modo geral, não se solidarizem, né? Estava aqui pensando comigo, no momento tão triste que a gente está passando hoje, ou assim, a gente deve ter, o Brasil em especial, que eu falo desse lugar, né? Deve ter uma dívida enorme, assim, com as santas almas. O castigo é absurdo, imagina. A gente entra uma pandemia dessa com um governo desse, né?
esse governo, antes da pandemia, manda embora assim, um grupo de mexicanos, de cubanos, médicos cubanos incríveis que estavam se estruturando no país. Eles mandam embora e, de repente, se instala uma pandemia, né? E a gente agora está vivendo essa tragédia anunciada. E todo o meu processo criativo, todo o meu processo artístico, todo o meu processo espiritual sempre foi voltada para essa defesa dessa humanidade, né? Dessa subjetividade que hoje afeta todo mundo. Antes eram os povos da floresta, antes era a população negra, agora está todo mundo no barco, né? E nesse momento eu me sinto cada vez mais incumbido a ampliar essa defesa, né? A ampliar as minhas ações, ampliar a minha voz, ampliar a minha estadia no mundo, né? É um pouco isso. Professora Isis, se a senhora quiser intercalando com algumas perguntas, tá? Eu vou ficar mais confortável. Sim, não, eu estou marcando aqui com letra maiúscula ampliar esse teu... Eu não estou ouvindo. Peraí. É porque daí tem que ficar passando entre... eu estou Ótimo. falando... Tá, agora deixa eu ver. Eu tinha marcado aqui com letra maiúscula ampliar, né? E eu vejo, desde que eu tenho acompanhado o teu trabalho, você sempre ampliou, Moisés, né? Então, a presença negra, por algumas intervenções que você faz, que aparentemente tão simples e que vai congregando, vai chamando gente de todos os lados, e por mais simples que pareça, tem uma força tão grande, né? Então, até me preocupa esse teu sentido de dever que você... De ampliar ainda mais a tua voz e as tuas ações. Eu não sei, deve ser um peso muito grande isso, mas talvez uma coisa, então, os alunos colocaram alguns comentários, perguntas para você no site de discussão, e uma das perguntas foi: eu não entendi o significado das pulseiras, eu não entendi o significado. Então, quando você fala de Exu Elegba, né? Apesar de alguns alunos aqui já terem tido alguma introdução à cosmologia, à filosofia do candomblé e de religiões abantudas, inquices, dos voduns, talvez até começar daí, começar um pouco das pulseiras do Exu, se você pode explicar para as pessoas o que é isso. Sim, bom. Na minha mão, né, no pulso, eu uso uma pulseira que contém 7 búzios. Os búzios foram as primeiras moedas, né, no continente africano, moedas de troca, né? Então, as pessoas, elas comercializavam, vendiam e pagavam as coisas que compravam e consumiam com os búzios. Então, os búzios está muito ligado às trocas. É uma das características dessa divindade, né, Exu. Outra coisa também para o universo espiritual, Bantu, os búzios está muito ligado aos olhos de Orumilá, que é a divindade também que cuida do destino das coisas. Se você olhar, parece pequenos olhos meio que alinhado. Outra coisa também, um dos motivos por optar por esse colar, é que ele também é um colar de proteção, né? Como sempre tive muito exposto, uma vida sempre num lugar muito tênue, assim, né? De violência, também sempre precisei da proteção. Também carrega a identidade africana, né? Quando a gente pensa nos búzios, querendo ou não, no inconsciente coletivo, tem um endereçam, né? Um endereçamento. E esse foi um dos motivos de ter elegido, né? Então, pensar numa identidade, pensar numa proteção, pensar numa ancestralidade, né? Tudo a partir dessa cosmogonia iorubá.
E uma coisa também interessante, né, como fomos o último país a abolir a escravidão, a mão negra sempre foi muito popular, né, ou popularizada. As pessoas têm muita afinidade com a mão negra, não com a pessoa negra no geral, né? Essa complexidade que é o negro no mundo. E partindo desse lugar, eu optei por construir todas as narrativas a partir da palma da mão, porque foi o lugar que eu entendi desde cedo que seria o lugar de maior acesso às pessoas, já que elas estão habituadas a contar com a mão negra para servir, a contar com a mão negra para fazer coisas que elas não queiram fazer, ou não gostariam de fazer. Eu também optei né, a usar a mão para falar, olha, sim, pensamos, sim, articulamos, e por onde vocês quiserem, inclusive pela palma da mão. A série Aceita, ela nasce um pouco desse desejo, dessa vontade de abrir um campo de diálogo, perceber que a palma da mão sempre está aberta, né? Indicando um campo de diálogo e também criando um enfrentamento com a cultura da violência, né? Uma das características da violência é justamente o não diálogo, né? A indisposição para a conversa. Então, basicamente é isso, assim, você percebe que todas as imagens elas têm a pulseirinha de Búzios, que também é lido como contra-egum, né? Defende contra os espíritos mal intencionados e ao mesmo tempo também abre o diálogo para o mais próximo, né? Para o entorno. Vamos ver se passa a voz. Uma outra pergunta interessante vem de possíveis mal-entendidos nessa comunicação virtual, né? Jared, talvez você, porque a pergunta vem do Jared, desses possíveis mal-entendidos na pergunta, do you take it? Você aceita, né? E eu vejo muita gente falando, aceito, e tem umas coisas, aceita mesmo? Jared, você quer fazer a pergunta? É mais sobre esse diálogo que você cria nas sessões de comentários, nas redes sociais e tal, e até que ponto você intervém nessas discussões, ou se você deixa esse diálogo rolar assim, ou como que é? Bom, uma das características dessa divindade que estrutura o conceito do trabalho, Exu, é a ambiguidade, né? Ele, de muitas formas, ele ecoa ou ele reflete a própria personalidade das pessoas. E quando eu resolvi colocar esse título, Aceita, essa pergunta, né, aceita como título de trabalho, eu tive a intenção justamente de instaurar nas pessoas, né, essa dúvida, né, do que elas aceitam ou do que elas não aceitam. Entendo, grande parte dos problemas que a gente tem hoje, por exemplo, na sociedade brasileira, está ligado à não aceitação, ou um tipo de aceitação que é muito seletivo, né? E a partir da palma da mão, eu vou meio que estabelecendo esse diálogo. Então, muitas vezes, por exemplo, que nem essa imagem agora do baiano, aqui na Bahia, né, tem uma grande comunidade negra que se perpetua, né, que é um dos núcleos, um dos úteros da nossa filosofia, das nossas contradições, não sei o quê. Aqui no Sul, em São Paulo, a gente chama o outro de baiano, é lido como um problema, como uma coisa pejorativa, e isso diz muito sobre o conservadorismo, o racismo estrutural que está estabelecido tanto no país, principalmente no eixo sul, é o grande difusor desse problema. Eu ofereço para a pessoa, aceita o baiano, né? E aí as pessoas, quando elas optam por aceitar ou não aceitar, eu entendo que dentro dela gera um questionamento e evidencia, por exemplo, o racismo que elas nutrem, né?
Então, a pergunta ela é ambígua, assim, para as pessoas que estão com problema de aceitação, e para as pessoas também que, de muitas formas, aceitam sem questionar as coisas, né? Então, eu evoco uma flexibilidade, né? Uma flexibilidade dessa existência, assim. E basicamente é isso. Eu acho que a gente poderia mostrar, deixar fazer, então, então são vários referentes aí, a gente, com a arte do Moisés Patrício, a gente está entrando num todo um referencial que não é, de conhecimento das culturas eurocentrizadas, né? Então, algumas pessoas vão perder alguns referentes. Eu acho que vale a pena a gente mostrar, é um vídeo curto do Neil Mustafa ou Mustafa? Como que ele se chama? Mustafa mesmo. In que, so there is a very minimum narration in this video, and it extends how Moisés Patricio thinks of the hand. So in the text, you are going to hear, my hand is a metaphor of the body. It's the hand creates, it manipulates, it caresses, you know. Vamos ver como, let's see how the sound appears here. Não sei por que aqui. Is the sound good? Okay. Nice. Minha mão é a metáfora do corpo também. A mão como corpo, tem desenho do corpo. Sobre a mão que cria, a mão que manipula, a mão que faz carinho. So just a quick pause for the questions of especially the non-Brazilians and some Brazilians as well. So you see a mix of elements that we recognize, like keys that open the door of your house or your car, and tools, like what are these tools? And they are referred to as tools in Portuguese, in Spanish, herramientas of the sacred. No, and then we are entering into another body of references. Sobre a mão que cria, a mão que manipula, a mão que faz carinho.
Obrigado. Gosto muito desse trabalho. Uma surpresa. De qualquer forma, esse é um convite que eu faço para que as pessoas restabeleçam, né, ou reconsiderem as escolhas que elas já fizeram no passado. Enfim, toda essa história que a gente volta a falar, né, toda essa dívida histórica que a gente carrega, que não é só econômica, mas também espiritual. Hoje a gente vive um momento oportuno para poder estabelecer esses contratos de novo, ou fazer novos contratos, né? E a série, e essa é a minha vontade, assim, né? Podemos construir lugares mais sadios, já que carregamos os maiores traços de violência, a grande história da violência está com a gente, também carregamos algumas respostas, algumas alternativas, algumas estratégias, né? A gente só pede empatia, flexibilidade, né? Um pouco mais de humanidade. E esse é o pedido que eu pergunto, né? Aceita, né? Estendo a mão. Esse trabalho ele tem essa importância, assim, mesmo, de criar
essa reflexão sobre as escolhas que a gente já fez, né? O que a gente pode fazer no futuro? Tem alguns comentários aqui. O Jonathan Rivera Garcia, não sei se Jonathan poderia falar, ele só colocou uma palavra, mas que eu concordo com ele. Eu queria dizer que ao final do vídeo, com suas duas mãos estão formando diferentes I don't know how to say shapes. Mas formando quase uma mandala. Formando de diferentes formas, eu vi como uma aranha, eu vi como animais, uma pessoa crescendo, morrendo. Foi muito bonito como você podia fazer tanto formas com a mão e sim, eu nada mais gostei eu gostei todo ao final. Tá muito belo. Uma das características dessa divindade que eu sou tão devoto, que assim, né, é a encruzilhada, é o encontro e o desencontro, né, é a convergência e a divergência, né, e tudo está na palma da nossa mão, né, a mão é que nos possibilita ter o acesso, né, como a fala, bem que é uma das outras parte do tá ligado a essa divindade. E é isso. Eu gostei muito também de fazer essa experiência, porque se a gente for pensar bem, está tudo na palma da mão, né? A gente gera as grandes violências e os grandes afetos também, né? E só precisa do contato, né? E aí esse contato que mim eu tento que é o grande problema, porque existe uma dificuldade enorme você ter acesso ao outro. E não só o outro, a outra pessoa, a outra filosofia, outras opiniões, outros meios de fazer, né? E o convite dessa série é sempre, olha, a resposta, o caminho, muitas vezes, está nesse lugar, né? Vamos descristalizar. Não precisa ser uma mono-opinião, uma monocultura, né? Possível cruzar os caminhos, é possível acessar o outro, né? E o convite sempre que eu faço para os meus amigos, para os meus filhos de santo, para os meus parceiras, galeristas, museus, instituições escute o outro, né? Crie esse hábito de questionar qualquer limite, né? Somos conduzidos por uma força limitante, que é essa força que domina hoje. A gente vê hoje, a pandemia nos deixou isso muito evidente, né? Ela te limita, te paralisa, te deixa trancado, te encolhe, te reduz, né? Mas não é novo, né? Por exemplo, para as comunidades da floresta, para os povos da floresta, para a diáspora africana no mundo, essa é uma realidade que já perpetua há muito tempo, né? A gente fala de isolamento social. Eu vivo isolamento social há 30 anos. E aí, todo esse trabalho, essa série, todo o meu movimento no mundo é essa tentativa de sair desse lugar. Hoje todo mundo se encontra, né? Então, já pensei em muitas estratégias, já pensei em muitas soluções, já pensei em muitos caminhos, muitos deram certo, muitos não funcionaram, mas o que me possibilitou ter essa saúde foi justamente estar ouvindo o outro. Embora a violência sofrida, sempre tive muito disposto a ouvir o outro lado. Por isso que eu sou artista hoje. Poderia estar muito bem fechado, se eu fosse seguir uma lógica centralizada, né, que gente hoje estaria no lugar da dureza, do enrijecimento, né? Sempre o convite que eu faço, olha, podemos construir juntos, podemos refletir juntos. Não tem uma verdade absoluta, né? O que tem são tentativas de uma construção e funcionou para esse grupo que foi tanto tempo violentado, né? Se eu ainda aposto na coletividade, eu acho que é um dado importante, né? E hoje a gente vive no mundo uma polarização absurda, a gente vive no mundo uma segregação absurda que não se tinha visto há tanto tempo, né? A série, ela sempre esse convite, olha, estamos aqui desse lado,
falando, olha, é possível contato, existe outras pessoas, né? Tem um conceito bom, eu gosto muito, né? Eu só sou, o outro é também. Só existo porque existe um grupo no meu entorno, né? E todo o meu processo criativo, intelectual, artístico, ligado a essa tentativa de estabelecer um contato com o outro para pensar numa saída mais inteligente. Moisés, se você pudesse falar um pouco sobre as suas viagens mais recentes, para suas interações fora do Brasil. Uhum. Bom, depois de tanto tempo, né, eu sou o primeiro da minha família, depois de ter chegado aqui, né, nesse sequestro, que foi a escravidão, a conseguir sair, né? Meus antepassados, meus ancestrais vieram para cá forçado, e depois de 400 e poucos anos, eu sou o primeiro desse DNA a pular, minha mãe fala, né, a pular a cerca dessa grande fazenda que é o Brasil, né? E esse tem sido o meu movimento como um filho de Exu, né? Exu é o orixá do caminho, né? Eu aprendo muito viajando. Assim, a minha forma de aprendizado é estando em contato com o mundo, né? Você imagina o grau de violência depois de ficar tanto tempo restrito, né? Essa ancestralidade exuística que eu carrego, aí eu consigo hoje retomar. Então, todo o meu processo de vida, de arte, está ligado ao meu trânsito, né? Para mim, a minha grande poética é caminhar no mundo. E aí, recentemente, depois de 30 anos, né? Nos últimos 6 anos, eu consegui furar essa bolha. Então, fui fazer algumas residências. O meu primeiro retorno foi para a África, né? Fiz questão, assim, olha, já que eu vou conseguir extrapolar essa fazenda, então eu quero retomar, pisar na terra da onde eu fui tirado. Então, fiz questão de visitar o Benin, então, em 2016. Fui para o Benin, na sequência fui para o Marrocos, né? Fiz outra residência. Depois fui para Nova York, e fui 2 vezes para Nova York. E continuo esse trânsito aqui no Brasil, né? Porque também tenho interesse. Recentemente, como eu falei, fui para Brasília, não conhecia Brasília, por incrível que pareça. Visitei o Acre, enfim, estou indo para várias regiões. Esse é meu processo, esse é meu dispositivo, meu suporte artístico é o caminhar, né? Se eu não estou transitando, logo não consigo elaborar, produzir sentido. Eu tenho que estar em contato com o mundo para poder, de alguma forma, opinar minimamente, né? Tem sido essa minha experiência, assim, se eu não estiver em contato direto com um local, a coisa não acontece. Muitas vezes é muito comum, quando eu recebo um convite, as pessoas elas falam, traz alguma coisa pronta. E sempre a minha explicação é, olha, eu não quero colonizar nada. Eu quero receber informação do lugar, quero ser impactado pelas coisas que estão no entorno, poder opinar sobre o meu tempo, né? Aqui 2021 vivendo, então preciso imprimir uma opinião de fato das coisas que estejam acontecendo a partir dessa minha experiência. E todo o meu processo de criação está muito ligado à caminhada, né? Para mim a caminhada o caminhar é a minha obra, é caminhar. Existir é a minha obra, né? Estar vivo estar vivendo, estar vivo minha usufruir da arte. A gente que cultua a orixá, a gente entende que toda a natureza é divinizada. Toda a natureza. Então, a gente tem que ter acesso à natureza, independente de onde que ela esteja, né? E esse tem sido o meu grande desafio, porque a gente vive num país que nem o Brasil, eu estou sempre me localizando, porque não é eu não quero imprimir uma verdade absoluta, mas é do lugar que eu estou falando, né, da minha experiência. Um dos grandes projetos políticos do Brasil foi justamente encarcerar as pessoas, e até hoje
A gente olha para os presídios, por exemplo, 95% da população continua, ela é a população negra. Esse projeto está atualizado, né? E eu, quanto jovem, artista, de origem africana, diaspórica, né? A minha grande arte é viver. Eu tenho que estar vivo. É um desafio absurdo, porque todos os dias parado ainda continuo sendo parado pela polícia. As pessoas olham para mim, elas entendem que eu realmente sou menos importância, que a minha vida importa menos do que a dela. Assim, são violências que me fazem assim, não, eu tenho que estar existindo e documentando essa existência, porque caso eu tenha netos, ou caso outras pessoas tenham acesso a essa existência, elas consigam um pouco mais de esperança, um pouco de resiliência, entendendo que as coisas, elas, mesmo na diversidade, elas é possível quando você faz no espírito, quando você tem uma ética, né? Quando você tem um comprometimento com a vida, vale a pena, independente da situação, brigar por isso, né? E aí, essa tem sido a minha estratégia. Bom, me convidar para trabalho, para exposição, para residência artística, tem que mensurar. O meu grande desejo é existir, é ter contato com as coisas direto. Né? Não dá para sofrer, que nem a maior parte das pessoas, de uma imaginação exagerada, né? Porque elas não têm contato com o outro. Eu já passo por isso. Quando elas não têm, eu percebo que uma parte das pessoas, elas imaginam como que é uma pessoa preta. Elas têm toda uma imaginação exagerada porque elas não têm um contato. Elas começam a imaginar coisas, né? E daí que nasce o racismo, que nasce a folclorização, né? A exotização do outro, porque não tem contato direto, né? Não vão visitar um terreiro, não vai conversar com um profissional, não sei lá, não vai visitar um pajé, qualquer diferença, né? Qualquer coisa que destoe da opinião dela, ou que qualquer coisa que apresente um universo que não seja do mesmo ponto de vista dela, vira um problema. Esse problema gera outros problemas, que vai crescendo, né? Então, eu tenho tido essa preocupação de sempre estar em contato com as coisas, para não reproduzir essa violência também, porque eu também sou um ser humano passivo de erro, né, de equívocos, de pensamentos bem equivocados, só que eu me esforço para superar isso, né, e aí supero tendo contato, conversando com vocês, tendo contato com um universo que eu não teria antes. Exato. Não, a ideia do trânsito, do microtrânsito, que já é marcada na tua série Aceita, da tua casa até a galeria, ao trânsito maior, a questão, então, essas conexões com o teu orixá, e a maneira como você faz os teus espaços de trânsito, de passagem e de transformação, inclusive o espaço físico, a tua galeria, eu lembro o que foi, então, como quando a gente joga uma pedra na água e aparece o que vai reverberando. Quando eu tive na tua galeria, eu levei minha sobrinha, que na verdade é uma pessoa que eu conheço pouco. Falei, vamos andando até lá, não? E ela ficou num cantinho olhando enquanto a gente conversava, vendo tuas coisas. E depois, pela primeira vez na vida, ela falou, mas tia, por que você se interessa por essas coisas? Qual é que é? E foi a primeira vez que ela teve, que levou... Então, isso é muito de Elegba também, de criar esses espaços para transformação. Os artistas que eu coloquei um pouquinho na tua introdução, eu vejo essa marca do trânsito, da passagem, do coletivo, da oferta e da oferenda, né? E, para quem não sabe, atrás de mim, nesse semestre todo, está sempre Paulo Nazaré, que é com Moisés Patrício, essa ideia dos andarilhos da arte, né? Paulo Nazaré é uma explosão disso, né? Moisés, se você pudesse falar um pouco da tua parceria com ele. Bom, o Paulo é um artista queridíssimo, eu tenho profundas admiração.
porque a gente se encontra nesse mesmo desejo de existir no mundo, né? E eu encontrei o Paulo numa Bienal, numa abertura de uma Bienal aqui em São Paulo, onde eu era a única pessoa negra na Bienal. Tinha lá 500 pessoas, o único pontinho pretinho andando lá, né? E de repente eu encontro o Paulo. E ele vem me dar um abraço, assim, sem falar um oi, né? Porque a gente agora que temos a nossa, né, subjetividade, né? Quando a gente fala, é uma coisa que é muito importante, quando a gente fala da comunidade negra, é importante que não entenda como fosse um bloco, porque existe uma diversidade absurda na comunidade negra, como no continente africano, né? Mas o que nos une é a violência, né? Toda a história da escravidão, no modo geral, nos restringiu da mesma forma, nos condicionou ao mesmo lugar. Então, quando a gente se encontra fora desse lugar estabelecido para a gente, existe uma empatia. Não quer dizer que a gente pense da mesma forma, que a gente conecte, né, mas que de muitas maneiras a gente se conecta e fala, olha, que bom que nem você pensou num caminho, numa solução também, você está propondo para o mundo universos distintos, né? E desde que a gente se encontrou, a gente vem costurando fazeres, né? Tocando intelectualmente, compartilhando a experiência, justamente aprimorar a existência, né? Então a gente toca a experiência a partir de um lugar da violência, a ampliar essa existência e fazer novos encontros, encontrar novas pessoas, porque estamos aí espalhados, né, no mundo. Esse foi um dos grandes esforços dessa política escravocrata, né, diluir esses povos. A gente agora meio que está se encontrando de novo. E desde esse momento que a gente se encontrou na Bienal, a gente vem afinando as nossas ações, as nossas estratégias. Por incrível que pareça, a gente tem basicamente as mesmas preocupações, que né, de construir uma memória a partir da própria narrativa, a partir do próprio protagonismo, olhar para o entorno, para a família, para as pessoas que são violentadas, que ainda sofrem, da mesma forma que pessoas que se beneficiam até hoje com a história da escravidão, né, que foi produzida aí fortunas, né, a partir do esforço alheio. As pessoas continuam sendo beneficiadas, existe um grupo enorme de pessoas que continuam sendo prejudicadas, né? E nesse encontro, as preocupações são as mesmas. Olha, como reduzir os danos, né? Como reduzir todo esse malefício, né, construído a partir de uma história de violência. E a gente vem fazendo coisas junto, né? Ele generosamente me convida para os processos dele, eu generosamente convido ele para os meus processos. A gente sabe que estamos construindo memória, né? Nos próximos 100 anos, essa união ela vai refletir, vai gerar boas reações, né? O projeto porque em São Paulo, eu não sei se no resto do Brasil é assim também, em São Paulo a gente tem as áreas que são chamadas das áreas nobres da cidade. No resto do Brasil tem isso também, de área nobre? Não sei. Não? As áreas nobres. Então, o Moisés, ele esteve envolvido num projeto de ocupação, né, de espaços, áreas artísticas dessas áreas nobres, que eu acho genial. Você poderia falar um pouco sobre isso, Moisés? Claro, sim. Todo o meu processo, né, criativo, toda a minha obra e vida, vou chamar assim porque é o código que o Ocidente normalmente vai entender melhor, ligado a uma socialização da vida e da subjetividade da vida. Eu tive acesso a esse universo das artes aos 9 anos de idade, com um professor argentino, hoje falecido, chamado Juan José Bausi. Ele tinha um projeto chamado Meninos de Arte Santo André, no qual ele tinha uma preocupação de estender a linguagem artística para jovens da periferia. Na sua maioria são pessoas pretas.
Nesse projeto, eu adentrei as artes, né, aos 9 anos, ele fez todo o caminho, segurou a minha mão como um bom professor, também era professor de pós-graduação da FAAP. Ele desenvolveu toda uma metodologia de ensino, porque ele acreditava que a academia estava esgotada, as pessoas estavam falando de si mesma o tempo inteiro. E ele tinha toda a razão. Hoje eu vejo na arte contemporânea o quanto que ela é engessada, é elitista e estéril. Ela não vai para lugar nenhum. O Baldo sempre teve essa preocupação. Vamos lá, vamos fundir as linguagens, vamos fazer os encontros, está tudo errado. E, né, é uma pessoa incrível. Bom, ele me adentrou nesse universo. Cheguei a ser minha adolescência e minha fase adulta nesse universo, e sozinho. Né? Comecei aos 9 anos de idade nesse universo das artes, tenho 34 anos. Nos últimos 10 anos que eu consigo agora ter outros pensamentos, outras pessoas refletindo, né, sobre esse universo. Quando eu me dei conta que estava sofrendo essa violência, que é existir sozinho num lugar onde as pessoas normalmente te reduzem ao estereótipo, né? Eu falei, por que não propor uma obra que seja uma ação, né? Então, eu resolvi criar uma ação chamada A Presença Negra. Era o quê? Convidar os meus amigos para visitar a exposição, na qual elas falavam sobre a gente, porque no Brasil tem uma coisa muito louca, não sei se aqui em São Paulo, né? Uma coisa muito louca que vou falar sobre o negro, e aí não tem, aí vou falar sobre o negro, mas nunca tem um negro. Vou falar sobre os povos da floresta, aí nunca tem um povo lá, alguém da comunidade olhando, refletindo, e normalmente eles vão atualizando as práticas colonialistas, né? As pessoas vão lá, visitam o terreiro, que nem Pierre Verger fez durante a vida dele toda, né? Vai lá, visita o terreiro, faz as conexões, e ganha uma grana, é premiado, e não sei o quê, e fala sobre, e opina sobre tudo, mas aí quando é a própria pessoa, não tem o mesmo espaço, né? Ou não é nem considerada essa existência. Então eu resolvi convidar meus amigos. Olha, já que o pessoal tem uma dificuldade de convidar outras pessoas negras, eu vou convidar, porque eu conheço, né? E aí a ação ela nasce assim. Todas as exposições que eu vou falar sobre o Brasil, sobre o negro, convidava meus amigos, ia lá 20, 30 pessoas negras numa abertura de exposição. E é elitista por si só, né, mas que estava falando da gente por algum motivo, e a gente ia lá refletir. Fiz esse movimento por um ano, todo mês, chamando todo mundo. Né? Falou, olha, mas a gente não conhece outras pessoas negras, eu já ouvi a máxima que a gente nem produzia. Claro. E a ação, ela nasce... Fora é que é diferente, né? As pessoas normalmente têm imagem do Brasil mais conectadas ao Rio, à Bahia. São Paulo é um espaço mais excludente, né? A gente não tem ali uma classe média negra mais, né, presente. Então, são esses espaços que o Moisés está se referindo, tranquilamente não vai ter um negro ali, não? Tem as pessoas negras que estão servindo, que é o segurança, que é a copeira, que é o garçom. Quer dizer, não que eles não conhecem pessoas negras, eles perpetuam o pior do sistema, né? E é essa exploração dessa mão de obra. Eu tive essa preocupação de convidar os meus amigos, porque assim, não pensei nem em 2 minutos, já sabia, advogado, escritores, jornalistas, assim, infinidade, um monte de outros artistas, né? E aí convidei essas pessoas, inclusive para apresentar para esse circuito, e insistir em dizer que a gente não existia, né? Mas a gente não conhece jovens artistas negros produzindo, né? Como assim? Eu sozinho, Moisés, lá no cantinho da Zona Leste, conheço 50 pessoas, como que você está aqui com toda essa estrutura e habilidade e recurso e não conhece ninguém? Então, eu fiz um favor para esse circuito, apresentar para eles um grupo enorme de artistas que hoje, graças a meu professor, cada vez mais, né, aprenderam o caminho, né? Então, eles vão lá e cultuam, e produzem, fazem. Então, a gente tem um grupo enorme hoje de gente também se movimentando para colaborar nesse circuito.
E foi assim que nasceu a ação Presença Negra, né? Esse desejo de existir com os iguais também, Uhum. né? E a ação foi ótima, teve uma matéria gigante na Folha de São Paulo, que é o principal jornal, inclusive um título super curioso, não sei se você lembra. Silas, alguma coisa, jornalista, não? Um título da matéria que é Que povo é esse? Ah, tem uma foto ótima do Moisés segurando o jornal com a manchete, que povo é esse? Sim, porque chegaram a pensar que deve ser um grupo de africanos endinheirados. Vinham falar comigo em inglês, sabe? Eu com a minha gíria da Zona Leste paulistana, as pessoas caíam de costa. Né? Mas essa assim, foi uma ação super importante, porque hoje, eu volto a falar, eu me sinto muito feliz por isso. Hoje tem um grupo enorme de pessoas colaborando com esse imaginário empobrecido que é o nosso, né? Esse imaginário coletivo empobrecido. O que 2 anos atrás, agora eu estou no Brasil, mas da última vez que eu circulei pelo Museu Afro, eu comecei a ver uma circulação nova. Agora eu não sei porque ninguém está circulando, eu não sei o que acontece. César está querendo fazer uma pergunta. César? Yeah, thank you for your presentation and your work. I wanted to ask you about if you had to choose in your Do You Accept It series, which 3 pieces would best represent your Orisha issue? And why are these pieces so meaningful to you? And the other question would be, which 3 pieces would you consider that Brazilians need the most to accept right now? Thank you. Boa pergunta. Na verdade, eu acho que o conjunto, né? Hoje a série tem mais de 1.200 registros. É difícil pensar em 3 agora que, enfim, seja mais relevante. Mas eu acredito que todas elas não acontecem sozinhas também. Elas acontecem em família, né? Então, acho que o mais importante tem sido estar vivo para ver a minha mão envelhecer, num país que promove, por exemplo, o genocídio da população negra. Estar vivo é uma grande arte. Né? Exige muitos gestos e manobras, nem Da Vinci mensurou. E, enfim, eu entendo que as 3 coisas que precisam ser melhor compreendidas no Brasil primeiro, a dívida histórica que se tem com essas populações, tanto indígena quanto a população negra. Existe uma dívida absurda histórica, e as pessoas ainda elas não se dão conta, né, dessa dívida, e não se dá muito conta, elas pensam que ignorando esses problemas vão desaparecer. Primeiro, acho que a grande coisa eu entendo que tem que ser trabalhada é a aceitação dessa violência histórica, né? Elas têm que aceitar que também fazem parte desse problema, e quando elas não olharem para essa questão e resolver, elas vão também levar com elas uma herança maldita, né? Boa parte dessas pessoas que têm essa ancestralidade escravocrata e não olha para essa situação, acaba carregando para a família isso. Ou vai para o filho, tem muitos problemas, ou sofre uma depressão absurda, ou, assim, tem tantas nuances, não adianta só ignorar a gente. A coisa está lá. Né? Então, elas têm que trabalhar essa aceitação nesse lugar. Né? Olha, aceita, é isso mesmo, questione o privilégio. Sabe, vai ser muito caro, é caro para você também. Eu continuo sorrindo como meus pretos velhos me ensinou, porque eu tenho um coração no peso de uma pena, sabe? Coração leve. Eu estou me esforçando para trabalhar essa minha aceitação também com vocês, né?
eu percebo que as pessoas têm o medo de mim, quando andam na rua, sendo que, na verdade, eu deveria estar com medo delas. Por toda a história da violência, né? E mesmo assim eu aceito, vou trabalhando essa aceitação. Então, te respondendo de uma forma um pouco genérica, acho que entre todas as imagens que tem na série Aceita, todas aquelas que evocam uma aceitação de uma responsabilidade, né? Aceite essa responsabilidade, elas, enfim, é importante. Eu convido você, César, a dar uma olhada depois no Instagram, se você puder, eleger lá as 3 que você acha que dialogue com você. Eu acho que é isso mesmo, né? Agora parou de chover aqui, começou a serra elétrica. Algum começou a falar aqui junto com o Moisés. Então, a questão quando você faz uma oferenda para o orixá, né, a gente não sabe se o orixá vai aceitar a oferenda ou não, o que isso significa, né? Então, Moisés, ele começou falando dos búzios, né, da conexão dos búzios com o orixá dele, com Eleiba, com Orumilá, né? Então, o búzio tem a questão da comunicação, da negociação, né? O dinheiro, do oráculo, da filosofia, cosmologia, tudo isso está no búzio que ele começou a falar, está na figura desse orixá. E o que acontece com a obra do Moisés Patrício, no meu entendimento, é um pouco isso também. Então, por exemplo, na negociação que eu tive com Moisés em algum ponto, eu escolhi 3, essa mania que a gente tem do 3, né? Eu escolhi 3 obras ali. Mas você me mandou outra, Moisés, né? Que no começo eu falei, não, tá errado, eu vou reclamar, não era isso que eu queria, não, né? Eu escolhi algo com uma referência mais iorubá, eu acho que tinha uma coisa de Oxum, eu estava pegando, e a que você me enviou tem mais tem a coisa quebrada, o ladrilho quebrado, que é uma coisa mais de Egum, é uma coisa mais de ancestral, então não é talvez esteticamente a mais cintilante, a mais apaziguadora, mas que hoje em dia, se eu tivesse na minha casa, que eu estou na casa dos meus pais, tá atrás de mim. Agora, olha só, agora está Paulo Nazaré no momento que não tem você aqui, mas de qualquer maneira. Então, o que Moisés estava falando de escolher, que vai ser individual, né? Que é a oferta que a gente faz para o orixá, que o orixá vai aceitar, a oferta que a gente faz para o humano, que o humano, e o que vai fazer com aquilo depois, né? E eu sei que a gente está chegando na nossa hora. Raquel, eu sei que a Raquel está de intérprete, mas a gente ouve tão pouco a Raquel. So, for those of you who do not speak Portuguese, I'm sorry, but we would love to hear from Raquel. Sim, bom, primeiro respirar, que eu nem imagino que seja da de médium. Exato, exato. Todo o trabalho da Raquel tem sido nessa direção. E eu não conhecia o trabalho da Raquel. Bom, eu conheço. Jared e eu, a gente viu o teu trabalho uma vez com Patrícia Pinho, que é essa outra pessoa que faz um trabalho incrível. E daí
a gente convidou, a Raquel abraçou o projeto, começou a fazer parte dessas falas, e daí o que a gente foi vendo é que várias pessoas que estão convidadas, é a Raquel, é a Luciana que está de intérprete, é um pequeno mundo, né? Então, o trabalho da Raquel Luciana tem um papel muito importante, inclusive diretamente para alguns membros dessa série. Ana Paula Alves Ribeiro, que vai estar falando na semana que vem, é uma delas. Alguma pergunta final, algum comentário final termo terrível, né? Mas no sentido do tempo do relógio mesmo, que cada um, inclusive tem a tese de defesa de doutorado, de exame de um aluno daqui a pouco. Zoom é muito estranho, né? Alguns participantes tiveram que sair, tem sempre essa função aqui, eu vou salvar, Moisés, às vezes eu esqueço. César, Jared, me lembrem sempre de salvar o chat, porque não é sempre que eu consigo ver os comentários das pessoas. E também, durante a semana, já tem algumas leituras e comentários, mas os alunos vão, they are going to make entries, eles vão fazer comentários sobre a tua página de Instagram, alguns textos que eles leram sobre você, por você, entrevista, Moisés. Então, isso vai ser a nossa oferenda, imagino com certeza, de volta a você. E eu espero que chegue logo a vacina para eu poder circular e fazer a passagem de volta pelo teu espaço. Muito bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho. Eu acho que está chegando. Extremamente grato por esse campo aberto. E pensando no futuro, então, Ohio, onde eu deveria estar, mas não estou, né, é um outro espaço de passagem, né, fazer a parte dos africanos escravizados saindo do território da escravidão e indo para a liberdade. Então, a gente está com todo um projeto aqui começando, e você já é bastante conhecido no pequeno mundo ali da OSU, porque eu falo muito de você, Moisés. Então, eventualmente, nós estaremos lá, transitando por onde outros passaram buscando a liberdade, e onde muitos de nós agora moramos. César está tentando chegar lá por outra agora, através da imigração do México e dos Estados Unidos, de volta para cá, César. E Rafael também, que está escondidinho em algum canto aqui. Raquel, Moisés, muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme ouvir vocês. Eu espero em breve estar junto de carne e osso. O mundo virtual eu ainda me perco aqui, eu não sei bem o que é o que, mas foi ótimo toda a nossa interação, Moisés, te agradeço. Eu que agradeço por armar essa encruzilhada maravilhosa. Eu queria mandar meu beijo para a Raquel e para todos e todas que estão aqui acompanhando. Queria deixar os meus sentimentos para a professora Lúcia e deixar os meus votos de alegria que você consiga, com essa oferenda para o mundo, para os alunos e para os professores, ter a sua alegria, ter a sua saúde, a sua paz de espírito, porque tudo volta, tudo que volte da melhor forma para você e para todos que estão aí curando esse mundo, né? Porque não é só uma aula, é uma cura também, né? Muitas vezes uma palavra desencadeia pensamentos e ações importantes. Então, você continue no caminho de Exu, que ele seja muito benevolente com você. Acho que é o Aruia. Muito obrigada, Moisés. Obrigado. Moisés, muito obrigada, Moisés. Excelente, agradeço muito e deixo também um abraço e que em algum outro momento, em outra encruzilhada, a gente se encontre, não é? Para dar um abraço
realmente carne e osso, não é? Muito obrigada pelas mensagens positivas e por sua intervenção nesse curso. E então, um grande abraço e muitas caminhadas. Axé, muito obrigado. Adorei esse quadro que está no fundo da tua parede, lindo. Ah, pois é, foi de um pintor baiano, muito lindo, porque você vê ao fundo a igreja é da Bahia, não é? Tirada naquele mercado famoso, e lá você vê a igreja não é? Da Boa Morte. Não é? Olha aí. É. Nossa Senhora da Boa Morte, que ótimo, essa comunidade maravilhosa. E uma pessoa maravilhosa também, que, infelizmente, aliás, não é, já partiu para outros lugares também. Muito obrigada. De nada, obrigada a vocês. Obrigada a todos. Raquel, muito obrigada. A gente tem que ver de você se apresentar, Raquel. Todo mundo está curioso, pelo menos através de mim, a gente está ficando cada vez mais curioso sobre quem é Raquel Luciana de Souza. Muito obrigada por tudo. Bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Obrigado.